Acho que a primeira dica é sempre cuidar com quem usa a palavra povo. Tá. Lembrando que existe pluralidade na sociedade. O populismo ele tem duas características principais. O anti-elitismo, ele sempre vai ser contra uma elite. E não é aquela elite... Não necessariamente o burguês, né? Não é o burguês, não é o burguesia e o proletariado. Não. Elite é quem tá no poder. Tá. Então, é o alvo. É quem o populista culpa por todos os problemas. Então, pro PT, a elite eram os grandes empresários, com quem estavam sempre fazendo negócio por trás, né? Aham. E pro Bolsonaro, a elite era a própria esquerda, quem tinha sequestrado o Estado e precisava ser recuperado. Então, tem essa característica. Na Argentina agora, quem que é a elite? O Milei usava claramente a casta O política. funcionalismo público, Sempre né? vai ter. Então, anti-elitista. Segundo ponto, anti-pluralista. Ele é contra pluralidade na sociedade, contra diversidade de opiniões. A única opinião que conta é a dele. Quem tem opinião diferente não tem legitimidade para falar. Isso a gente vê de todos os lados aqui Sim. no Brasil também. Isso tudo, ele é alavancado por alguns elementos diferentes. Então, a gente tem as redes sociais, obviamente, Sim. que funciona como uma página de viés confirmatório feita sob medida para cada um. Perfeito. Você só vai selecionar, só vai seguir, só vai adicionar quem pensa como Se você. você não se esforçar pra furar a bolha o tempo inteiro, você só vai receber um tipo de conteúdo. É isso, porque há quantos cliques quando você assiste um vídeo sobre violência? Sei lá, um jovem... Supõe que um jovem branco foi assassinado. A quantos cliques de distância você tá num vídeo que fale sobre supremacia branca? Ele vai sempre te alimentando algo, né? Pra você ficar lá. Os algoritmos, eles fazem isso. Aí você tem... O próprio formato das redes sociais ajuda nisso. Porque nem todo mundo... Desculpa, gente. Nem todo mundo tem a mesma credibilidade pra dar opinião. Não. E as redes sociais atrapalham nisso. Muito. Olha só. Eu tenho minhas tias-avós lá de Paranavaí. Tá. É um megafone pra idiota e pra coisas boas também, mas... Elas dão as opiniões delas sobre política. E eu sigo elas lá. Eu tenho elas no meu Facebook. Aham. E eu tenho também, que eu sigo ali, a página do Financial Times. E os dois, na hora que aparecem na minha timeline, aparecem graficamente com o mesmo formato. É. Que é algo que, quando você tinha que se informar por um jornal, uma revista, uma televisão, não acontecia. Você não hierarquiza a informação, né? Então você coloca duas opiniões com pesos completamente diferentes, uma embasada por fatos, com o mesmo formato. Aí você tem que depender do bom senso de quem tá em casa em diferenciar uma coisa da outra. E que a gente viu que não existe, porque Não teve existe. gente que acreditou que a Pablo Vittar tava grávida do Lula na eleição É passada. inacreditável isso. E gente que disse isso com convicção. E ela é pessoa sem útero. Ela é pessoa sem útero. Pra você ver. Tu tá louca pra cavar um cancelamento. Mas né? é assim que fala agora. Cecília será cancelada. Ah, Fora esse elemento, você tem uma insatisfação das pessoas com o sistema vigente. sim, Se sua vida tá uma merda, você vai culpar quem? O sistema que não ajudou a sua vida a melhorar. com certeza. Qual sistema? É a democracia, que deveria ser aquele que transforma as visões populares em políticas públicas e que protege os direitos individuais. Quase, Isso. quase. É. Bem o que acontece no Brasil. Deveria ser isso. Mas aí você tem, de novo, as redes sociais ajudando a alimentar a frustração das pessoas. Por que ele tá viajando? Por que ele tá comendo no restaurante Estrela Michelin, tá de carro novo e minha vida tá uma merda? Aham. Gente, não, e assim, é você confundir estações, assim. A Paola Carrossela teve aqui e tem um monte de gente que comenta na postagem dela, comunista que É come em isso. restaurante caro. Num vídeo em que ela dá dicas de restaurante. Aí as pessoas comentam. Vota O no que Lula que e janta no Duecoque. O que uma coisa tem a ver com a outra? Ninguém sabe, assim. E aí, ao mesmo tempo, você vê a frustração das pessoas sendo alimentadas por conta dos recortes que outros colocaram Sim. da realidade. Às vezes o cara que tá de carro novo parcelou o carro em 20 anos. Sim. Ou a viagem foi parcelada em não sei quanto Claro. tempo. Mas, não, você começa Ou ele a ficar insatisfeito. trabalhou pra ter.
Fim. Ele trabalhou de fato. É. Ele ganhou dinheiro, não tem problema em ganhar dinheiro. E aí surge um candidato que aparece e ele justifica toda aquela situação bosta do país com um argumento que você consegue entender e que confirma que você já é inteligente. É verdade, ó. Eu tava certo. É isso. Por isso que minha vida tá desse jeito. E esse cara ganha um apoio, porque ele consegue traduzir aquilo que... a insatisfação da pessoa. Criar Ele uma consegue- relação, E dar uma né? forma para aquilo. Como combater isso, então? Diversificando as fontes de informação. Assista o Rivo News. Assista o Rivo News. Isso é importantíssimo. A gente falando sobre política nas escolas, na sociedade, aqui em qualquer lugar, para que as pessoas... É óbvio que eu não vou conseguir ensinar táticas de identificação de um discurso populista para as pessoas. Não, claro. Mas a gente tem que falar sobre política. Essa é uma maneira. E uma que tem que partir da própria classe política, daquela meia dúzia, daquela minoria que consegue se eleger de forma honesta. Daqueles que cabem num Fusca. Ah. Propondo soluções não populistas para os problemas levantados pelos populistas. Por quê? Porque se esses problemas são levantados é porque eles são legítimos. Parte da sociedade considera que a vida delas é impactada por conta desses problemas. Então não é você jogando debaixo do tapete que esse problema vai deixar de existir, mas é você dando uma solução democrática para aquilo.